Capítulo 31. Juntamente com o fim do mês de junho, vieram o fechamento do período letivo e o término da permanência das senhoritas Stacy em Avonlea. Anne e Diana caminharam de volta para casa naquela tarde se sentindo realmente tristes. Olhos vermelhos e lenços úmidos eram testemunhas convincentes de que as palavras de despedida da senhorita Stacy certamente foram tão comoventes quanto tinham sido as do Sr. Phillips, em circunstâncias semelhantes, 3 anos antes. No sopé da colina de Pinheiros, Diana olhou para a escola e suspirou profundamente. Parece que foi o fim de tudo, não é? Disse, melancólica. Você não deveria se sentir tão mal quanto eu, Anne respondeu, procurando, em vão, uma parte seca em seu lenço. Você vai voltar no próximo inverno, mas suponho que eu deixei a velha e querida escola para sempre, se tiver a sorte de passar no exame, claro. Vai ser muito diferente, Anne. A senhorita Stacy não vai estar mais lá e, provavelmente, nem você, nem Jane, nem Ruby. Vou ter de me sentar sozinha, pois, depois de você, eu não suportaria compartilhar minha carteira com mais ninguém. Oh, tivemos dias tão felizes, não tivemos? É horrível pensar que tudo acabou. 2 lágrimas pesadas rolaram sobre o rosto de Diana. Se você parasse de chorar, acho que eu poderia me controlar também, e Anne praticamente implorou. Exatamente no momento em que guardo meu lenço, vejo suas lágrimas e começa tudo de novo. Vamos fazer como a senhora Lynde costuma aconselhar. Se você não pode ser alegre, seja o mais alegre que puder. Além do mais, me atrevo a dizer que vou estar de volta no ano que vem, pois esse é um daqueles momentos em que sei que não vou passar no exame. E eles estão ficando cada vez mais frequentes. Ora, seus resultados nos exames que a senhorita Stacy preparou foram esplêndidos, Anne. Sim, mas aquelas provas não me deixaram nervosa. Quando penso no exame real, você não pode imaginar o sentimento gelado e horripilante que toma conta de meu coração. Além disso, meu número é o 13, e Josie P. disse que lhe dá muito azar. Não sou supersticiosa e sei que isso não faz a menor diferença, mas, ainda assim, eu acharia melhor se meu número fosse qualquer outro. Sinceramente, eu gostaria de poder ir para Charlottetown com você, na época dos exames, Diana falou. Não seria perfeitamente elegante? Mas suponho que você tenha de estudar vorazmente nas noites que antecedem as provas. Não. A senhorita Stacy nos fez prometer que não vamos abrir nenhum livro. Ela falou que isso só nos deixaria cansados e confusos. Devemos sair e fazer caminhadas, não pensar, de modo algum, nos exames, e ir para a cama cedo. São bons conselhos, mas difíceis de serem seguidos. Prince Andrews me contou que ficava acordada estudando obstinadamente durante metade de cada noite da semana de provas, e eu estava decidida a fazer isso também, pelo menos durante o mesmo número de horas. Oh, Diana, foi muita gentileza de sua tia Josephine me convidar para ficar em Bechevold enquanto eu estiver na cidade. Vai escrever para mim, não vai? Vou escrever na terça-feira à noite e contar como foi o primeiro dia, Anne prometeu. Então, vou rondar o posto do correio o tempo todo na quarta-feira, Diana garantiu. Anne viajou para a cidade na segunda-feira seguinte, na quarta-feira, Diana vigiou o posto do correio, como combinado, e recebeu sua carta. Minha queridíssima Diana. Aqui é terça-feira à noite e estou escrevendo esta carta na biblioteca de Bechevold. Ontem à noite, eu estava terrivelmente solitária, sozinha no meu quarto, e desejei muito que você estivesse comigo. Eu não podia estudar, porque tinha prometido à senhorita Stacy que não faria isso, mas tive de fazer tanto esforço para não abrir meu livro de história quanto costumava fazer para não ler um romance antes de estudar minhas lições. Hoje de manhã, a senhorita Stacy passou aqui e me levou até a academia. No caminho, Jane, Ruby e Josie se juntaram a nós. Ruby me pediu para tocar em suas mãos, e elas estavam frias como gelo. Josie falou que minha aparência era de quem não tinha pregado o olho, e que não acreditava que eu fosse suficientemente forte para suportar o trabalho árduo do curso de magistério, mesmo que eu conseguisse ser aprovada no exame de admissão para Keynes. Até hoje, ainda há momentos em que acho que não fiz grande progresso em meu empenho em aprender a gostar de Josie P. Quando chegamos à academia, encontramos um grande número de estudantes de todas as partes da ilha. A primeira pessoa conhecida que vimos foi Maud Spurgeon. Estava sentado nos degraus, resmungando para si mesmo. Jane perguntou-lhe o que ele estava fazendo, e Maud disse que estava repetindo a tabuada várias vezes, para acalmar seus nervos.
e pediu, por misericórdia, que não fosse mais interrompido, porque, se parasse de novo, ficaria apavorado e esqueceria tudo o que sabia. Afirmou que a tabuada ajudava a manter todos os conhecimentos firmes em seus devidos lugares. Quando fomos levados para as salas, a senhorita Stacy teve de nos deixar. Jane e eu sentamos próximas uma da outra, e ela estava tão tranquila que senti inveja. Não havia necessidade de recitar a tabuada para a tranquila e sensata Jane. Fiquei me perguntando se eu estava deixando transparecer o que sentia, e se todos naquela sala podiam escutar os batimentos disparados de meu coração. Então, um homem entrou e começou a distribuir as provas de inglês. Minhas mãos gelaram, e senti o mundo girar a meu redor quando peguei aqueles papéis. Foi um momento terrível. Diana, senti exatamente a mesma coisa que há 4 anos, quando perguntei a Marilla se eu podia ficar em Green Gables. Em seguida, ficou tudo claro em minha mente, e meu coração voltou a bater. Esqueci de dizer que ele havia parado completamente. Afinal, eu sabia que, de alguma forma, era capaz de fazer alguma coisa com aquela prova. Ao meio-dia, saímos para almoçar em casa e depois voltamos para fazer o exame de história. Ele estava bastante difícil, e fiquei horrivelmente confusa a respeito das datas. Mesmo assim, acho que me saí razoavelmente bem hoje. Porém, Diana, amanhã vamos fazer o teste de geometria, e, quando penso nisso, perco toda a determinação que tenho para não abrir o livro. Se eu achasse que a tabuada poderia me ajudar um pouco, ficaria recitando as operações a partir de agora até amanhã de manhã. No fim da tarde de hoje, fui visitar as outras meninas. No caminho, encontrei Maud Spurgeon perambulando distraidamente. Ele me disse que sabia que tinha fracassado em história, que havia nascido para decepcionar seus pais, e que voltaria para casa no trem de amanhã de manhã. Falou também que, de qualquer modo, seria mais fácil trabalhar como carpinteiro do que como pastor da igreja. Consegui animar Maud e convencê-lo a ficar até o final, pois, se desistisse agora, estaria sendo injusto com a senhorita Stacy. Já desejei algumas vezes ter nascido menino, mas, sempre que vejo Maud Spurgeon, fico contente por ser uma menina e por não ser irmã dele. Ruby estava histérica quando cheguei à casa onde ela está hospedada, tinha acabado de descobrir um erro grave que cometeu na prova de inglês. Quando se acalmou, fomos ao centro da cidade e tomamos sorvete. Como sentimos sua falta, Diana. Se pelo menos eu já estivesse livre da prova de geometria. Porém, como a senhora Lynde gosta de dizer, se eu for bem-sucedida ou não em geometria, o sol continuará a nascer e a se pôr. Isso é verdade, mas não é muito consolador. Acho que eu preferiria que ele não continuasse. Sua amiga do peito, Anne. A prova de geometria e todas as outras foram realizadas em seu devido tempo, e Anne voltou para casa no fim da tarde de sexta-feira, bastante cansada, mas com um modesto ar de triunfo. Diana estava em Green Gables quando ela chegou, e as duas se encontraram como se tivessem ficado separadas durante anos. Minha velha e querida amiga. É perfeitamente esplêndido ver você aqui de novo. Parece que passou um século desde que viajou para a cidade. Anne, como você se saiu? Razoavelmente bem, eu acho, em tudo, exceto geometria. Não sei se fui bem-sucedida nesse teste ou não, mas tenho um pressentimento assustador, arrepiante até, de que não passei. Como é bom estar de volta. Green Gables é o lugar mais querido e encantador do mundo. E os outros? Foram bem nas provas? As meninas disseram que sabiam que não passaram, mas eu penso que se saíram muito bem. Josie falou que o teste de geometria estava tão fácil que uma criança de 10 anos poderia resolver as questões. Maud Spurgeon ainda acha que foi mal sucedido em história, e Charlie disse que fracassou em álgebra. Porém, nós realmente só vamos saber a verdade quando divulgarem a lista com os nomes dos aprovados, e isso só vai acontecer daqui a 15 dias. Imagine viver 2 semanas nesse suspense. Eu queria poder dormir e só acordar depois que isso tiver fim. Diana sabia que seria inútil perguntar como Gilbert Blythe tinha se saído, portanto, disse simplesmente: vai dar tudo certo. Não se preocupe. Prefiro não passar, a não ter uma ótima posição na lista, Anne afirmou, querendo, de fato, dizer, e Diana sabia disto, que o sucesso seria incompleto e amargo se seu nome não aparecesse acima do de Gilbert Blythe. Com tal objetivo em mente, Anne tinha esgotado todos os seus nervos durante as provas, assim como fez Gilbert também. Eles haviam se encontrado e passado um pelo outro na rua uma dúzia de vezes, sem nenhum sinal de reconhecimento.
Em cada uma dessas vezes, Anne tinha erguido a cabeça, em cada vez mais alto, e desejado, cada vez mais sinceramente, ter feito as pazes com Gilbert quando ele lhe pediu desculpas na margem do lago. E, em todas essas vezes, ela prometeu a si mesma, sempre com um pouco mais de determinação, em que o superaria nos resultados dos exames. Ela sabia que todos os jovens de Avonlea se perguntavam qual dos dois ficaria no topo da lista, e tinha conhecimento até de que Jimmy Glover e Ned Uriah haviam feito uma aposta sobre isso, e de que Josie P. tinha dito que não restava no mundo a menor dúvida de que Gilbert ficaria em primeiro lugar. Na verdade, Anne sentia que sua humilhação seria insuportável se ela fracassasse. Entretanto, ela tinha outro, e mais nobre, motivo para desejar se sair muito bem. Anne queria brilhar, por causa de Matthew e Marilla, especialmente por Matthew, que havia lhe declarado sua convicção de que ela superaria toda a ilha. A menina sabia que esperar por isso, mesmo nos sonhos mais inusitados, seria uma tolice. Por outro lado, tinha fortes esperanças de pelo menos ficar entre os 10 primeiros lugares, de forma que pudesse ver os doces olhos castanhos de Matthew brilhar de orgulho por sua conquista. Anne sentia que isso seria realmente uma enorme recompensa por todo o seu trabalho duro e sua paciência para lidar com conjugações e equações que não ofereciam nenhuma possibilidade para a imaginação. Ao final do prazo de 2 semanas, ela começou a rondar o posto do correio, na companhia das também ansiosas Jane, Ruby e Josie. Com as mãos trêmulas e frias, o coração apertado e sentimentos tão ruins quanto aqueles experimentados durante o exame de admissão, elas conferiam todos os jornais de Charlottetown. Charlie e Gilbert não deixaram de fazer o mesmo, mas Maud Spurgeon permaneceu resolutamente longe de tudo isso. Não tenho coragem suficiente para ir lá e olhar os jornais a sangue frio, ele confidenciou a Anne. Vou simplesmente esperar até que alguém chegue e de repente me diga se fui aprovado ou não. Quando 3 semanas se passaram sem que o resultado do exame aparecesse, Anne começou a sentir que realmente não aguentaria a atenção por muito mais tempo. Seu apetite diminuiu e seu interesse pelos acontecimentos de Avonlea enfraqueceu. A senhora Lynde quis saber o que mais poderia ser esperado de um superintendente de ensino do Partido Conservador no controle da situação, e Matthew, percebendo a palidez e a apatia de Anne, além da lentidão dos passos que a traziam para casa todas as tardes, de volta do posto do correio, começou a se perguntar seriamente se não seria melhor votar no Partido Liberal nas próximas eleições. Finalmente, certa tarde, a notícia chegou. Anne estava sentada perto de sua janela aberta, distraída da espera angustiante pelo resultado dos exames e esquecida dos assuntos terrenos, apenas contemplando a beleza do crepúsculo de verão docemente perfumado pelas flores do jardim e embalado pelo farfalhar dos álamos. O céu do leste, sobre os abetos, estava levemente rosado, e Anne se perguntava sonhadoramente se o espírito das cores seria parecido com aquilo, quando subitamente avistou Diana passar correndo pelos pinheiros, atravessar a ponte de troncos e subir a colina, com um jornal balançando na mão. Anne se levantou rapidamente, pois logo imaginou o que havia naquele jornal. Finalmente, a lista dos aprovados tinha sido divulgada. Sua cabeça começou a girar e seu coração disparou de tal maneira que chegou a doer. Ela não conseguiu dar nem mesmo um passo. Pareceu ter se passado 1 hora antes que Diana atravessasse o hall em disparada e irrompesse no quarto dela, sem sequer bater a porta, tamanho era seu entusiasmo. Anne, você foi aprovada. A amiga exclamou. Passou em primeiríssimo lugar, tanto você como Gilbert vocês empataram, mas seu nome está no topo da lista. Oh, estou tão orgulhosa. Diana jogou o jornal sobre a mesa e se atirou na cama de Anne, totalmente sem fôlego, e incapaz de continuar a falar. Tendo usado meia dúzia de fósforos antes que suas mãos trêmulas pudessem cumprir a tarefa, Anne acendeu a lamparina e pegou o jornal imediatamente. Sim, ela tinha sido aprovada, lá estava seu nome, bem no topo de uma lista de 200 outros. Esse momento valeu a pena viver. Seu desempenho foi esplêndido, Anne, Diana elogiou a amiga, após ter se recuperado o suficiente para sentar e voltar a falar, pois, até então, Anne, de olhos arregalados e extasiados, não havia dito uma só palavra. Papai chegou de Bright River há menos de 10 minutos, trazendo esse jornal, que saiu de lá no trem da tarde e só vai estar no posto do correio amanhã. Quando li a lista dos aprovados, corri para cá como uma desesperada. Todos vocês passaram, sem exceção, até mesmo Maud Spurgeon, sob a condição de progredir mais em história. Jane e Ruby se saíram bem, estão acima do meio da lista, assim como Charlie. Josie passou raspando, com apenas 3 pontos acima do mínimo necessário, mas aposto que vai se comportar como se tivesse entre os primeiros colocados. A senhorita Stacy não vai ficar encantada com esse resultado?
Ó, Anne, qual é a sensação de ver seu nome na cabeça de uma lista de aprovados como esta? Se fosse eu, sei que ficaria louca de alegria. Nem sou eu, e já estou quase louca. Porém, você está tão calma e tranquila como uma noite de primavera. Estou completamente deslumbrada por dentro, Anne falou, por fim. Quero dizer uma centena de coisas, mas não consigo encontrar as palavras certas. Nunca sonhei com isso, quer dizer, sonhei sim, uma só vez. Eu me deixei levar por este pensamento uma vez, e se eu ficasse em primeiro lugar? Mas me arrependi, pois me pareceu muita vaidade e pretensão querer superar os outros estudantes da ilha. Ó, Diana, preciso correr até o campo para contar ao Matthew. Depois, podemos seguir a estrada e dar a boa notícia a todos. Então, as duas se apressaram em chegar ao campo próximo ao celeiro, onde Matthew estava enrolando o feno, e, por sorte, a senhora Lynde estava conversando com Marilla na cerca da alameda. Ó, Matthew, Anne exclamou, fui aprovada, e passei em primeiro lugar, embora não esteja sozinha nessa posição. Não estou vaidosa, mas, sim, muito grata. Bem, eu sempre disse que seria assim, Anne, e Matthew respondeu, contemplando a lista, fascinado. Eu sabia que você era capaz de superar todos eles facilmente. Você se saiu muito bem, Anne, tenho de reconhecer isso, Marilla falou, tentando esconder, do olho crítico da senhora Raquel, o enorme orgulho que sentia de Anne. No entanto, a bondosa criatura admitiu, com sinceridade. Sim, ela se saiu bem, longe de mim não reconhecer isso. Você é um motivo de alegria para todos os seus amigos, Anne. Essa é a verdade. E estamos orgulhosos de você. Naquela noite, Anne, que havia encerrado a tarde maravilhosa com uma pequena conversa séria com a senhora Allan na casa paroquial, ajoelhou-se perto de sua janela aberta e lindamente iluminada pelo brilho da lua e murmurou uma prece vinda diretamente do fundo de seu coração, que expressava gratidão pelo passado e um pedido reverente para o futuro. E quando Anne adormeceu sobre o travesseiro branco, seus sonhos foram tão lindos e fascinantes quanto ela poderia desejar.